Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui a dinâmica do enxofre e as fontes de enxofre para ser colocado no solo. Fontes como sulfato de cálcio, que é o gesso agrícola principalmente, né? E alguns benefícios do sulfato, que é o enxofre. Então, nós temos o objetivo aqui de entender as principais características do enxofre via gessagem, né, porque a gessagem é a forma mais comum de aplicar sulfatos, que é enxofre, e equilibrar as bases do solo por conta do fornecimento de cálcio, né? Então, em função disso, vocês vão encontrar suas situações de campo aí para tomar decisões e aplicar gesso, né, em função do equilíbrio de base, teor de argila, necessidade de enxofre no solo. Está certo? Esse é um conteúdo que está lá no livro Novaes de Fertilidade do Solo, tá bem? Então, o enxofre é um macronutriente secundário, junto com o cálcio e o magnésio. As necessidades de aplicação de enxofre todas com base na análise do solo, com base na produtividade das culturas, com base no histórico das produtividades das culturas anteriores, com base no uso das fontes de fertilizantes anteriores, que normalmente já não se tem mais enxofre nessas fontes, exceto o gesso, né? Então, deve-se avaliar todo o conjunto, todas as fontes de enxofre que entram, né, que aportam no solo, e também com base na extração e exportação de cada cultura. Vale lembrar que o enxofre ele caminha junto com o nitrogênio, isso é dito em nutrição de plantas. Então, para ter uma boa absorção de nitrogênio, deve-se aplicar também em torno de 10% de enxofre junto com o nitrogênio, estabelecendo a relação NS, né, enxofre, nitrogênio e enxofre, de 10 para 1. O enxofre no solo ele está disponível para as plantas como forma aniônica via sulfato SO4 2-. É um ânion muito móvel no perfil do solo. Está disponível a partir de fontes inorgânicas, via fertilizantes inorgânicos e orgânicos presentes nos coloides da argila e também na matéria orgânica do solo. Movimenta-se muito, né, com movimento de água no solo, né, lixiviação. Então, a percolação de água no perfil do solo promove muita lixiviação de enxofre, assim como boro e nitrogênio. Falando nas formas absorvíveis, sulfato para enxofre, nitrato para nitrogênio e borato para fósforo. Não esqueça disso, tá? Então, muito lixiviado. Sulfato de cálcio, magnésio, sulfato de potássio. Então, o sulfato pode formar ligações com essas bases. Em regiões muito úmidas, a presença de enxofre pode ser comprometido em função das altas taxas de lixiviação e é suprido com o aporte de matéria orgânica no solo. O enxofre está disponível a partir de transformações biológicas no solo, assim como ocorre de nitrogênio. Nitrogênio, lá nós temos nitrificação, desnitrificação, amonificação. O enxofre também está presente nessas transformações no solo. Então, depende de micro-organismos no solo, depende do teor de matéria orgânica do solo. Então, está tudo atrelado. Há algumas fontes no solo inorgânicas, né, de dióxido de enxofre, sulfitos, né, aqui agora com 3 oxigênio e não 4, que é sulfato, né, tiosulfato, enxofre elementar, aquele pozinho amarelo que se vai muito nos suplementos minerais dos animais, pode ser aplicado às plantas também, tem 98% de enxofre. Então, são formas inorgânicas. Lembrando que as formas orgânicas vêm da decomposição de matéria orgânica, animal ou vegetal. Aqui um resumo do que já foi dito anteriormente aqui, ressaltando que pode formar
O enxofre, na forma de sulfatos, pode formar precipitados solúveis ou até mesmo insolúveis, como sulfato de cálcio, sulfato de alumínio, que é interessante para neutralizar a acidez trocável, que é o alumínio em subsuperfície dos solos, né? Micro-organismos podem também absorver esse enxofre, esse sulfato, através da imobilização, assim como ocorre com o nitrogênio. Então, são dinâmicas, variações de nitrogênio no solo, assim como a lixiviação, né, e a absorção de sulfatos pelas plantas. Tudo isso causa variação no solo. Então, o enxofre está disponível para as plantas na forma principalmente de ânion sulfato e esse enxofre ele é constituinte real mesmo da maioria dos aminoácidos que irão formar proteínas. Por isso é necessário em torno de 10% de enxofre ocupando a nutrição das plantas junto com o nitrogênio, porque a combinação enxofre e nitrogênio irá formar aminoácidos, uma grande gama de aminoácidos, e formar proteínas, que é o que é interessante para os animais e também para fornecer energia às plantas. Então, por que tem aumentado a necessidade de enxofre? Basicamente, em função de que os fertilizantes que vêm sendo utilizados recentemente, muitas das vezes não possuem em sua composição o sulfato, o enxofre. Então, aplica-se cálcio, magnésio, o nitrogênio, fósforo, potássio e vem ficando para trás o enxofre. O enxofre é um macronutriente secundário, necessita-se de grandes quantidades para formar proteínas. E tem se esquecido disso nas formulações dos fertilizantes. Outra coisa, em função das exportações das culturas, que não se atende à lei da restituição, devolvendo ao solo que foi absorvido e exportado pelas plantas. Então, são formas de estar observando a oscilação de enxofre pelas plantas. Uma situação interessante que vem ocorrendo é que os combustíveis atuais, principalmente que eram ricos ou que são ricos em enxofre, o óleo diesel comum, possui em sua composição altas concentrações de enxofre, e a queima desse combustível, o enxofre em forma de dióxido de enxofre, vai para a atmosfera, e as chuvas depois que precipitam tem uma boa quantidade de enxofre. Atualmente os veículos mais modernos estão utilizando o enxofre, o diesel S10, que possui baixa quantidade de enxofre, então vem reduzindo o aporte de enxofre nos solos em função de um combustível mais limpo, né? Algumas fontes de enxofre, a principal delas é a matéria orgânica do solo, ao qual, quando se tem a matéria orgânica, é porque está ocorrendo decomposição. O que é decomposição? É um organismo vegetal ou animal decompondo seus tecidos, e lá tem aminoácido, tem proteína. Então, o enxofre está sendo decomposto dessas moléculas de aminoácido e proteína e sendo devolvido novamente ao ambiente, na solução do solo, para a planta novamente absorver. Outras fontes, estercos de animais, também a chuva ácida, que tem esse dióxido de enxofre, e fontes concentradas como sulfato de cálcio, que é gesso agrícola. Aqui um exemplo de um aminoácido contendo enxofre e nitrogênio, enxofre e nitrogênio. Cistina, cisteína, metionina, todo esse conjunto forma proteínas muito necessárias para fornecer energia às células, qualquer tipo de célula. Aqui várias fontes de enxofre acompanhando algum outro nutriente, acompanhando o nitrogênio, pode estar acompanhando potássio, cálcio, magnésio, tudo contendo enxofre. Então, isso daí é muito útil na hora de equilibrar as bases no solo através da fonte de enxofre. Tá? Então, existem para nós muitas ferramentas para nós equilibrarmos as bases no solo, e uma delas
contém enxofre e várias combinações dos demais nutrientes. Então, a prática mais comum de se fornecer enxofre nas culturas agrícolas é através da gessagem, porque o gesso, sulfato de cálcio, é um subproduto da produção de superfosfato simples, de MAP e DAP, MAP monofosfato amônico ou DAP difosfato amônico, né? Na produção desses fosfatos acidulados, o subproduto é o sulfato de cálcio, que é o gesso. Enfim, é um subproduto barato, leve, né, e que pode ser utilizado na agricultura. A função do gesso, a principal função do gesso é um fator de manejo, para manejar o solo, ou seja, carregar o cálcio e magnésio, que está na superfície e levá-lo para a subsuperfície através do arrastamento, movimento de água contendo ânions sulfatos, agora formará sulfato de cálcio ou sulfato de magnésio, e através desse movimento de água arrastar isso para baixo, aumentando então a saturação de base em subsuperfície, local este que discos de arados e grades não alcançam. Então o gesso faz isso daí, né? Leva cálcio e magnésio para a subsuperfície, fazendo com que as raízes sejam atraídas para essa profundidade e assim explorando muito mais o solo, absorvendo muito mais água e muito mais nutriente. Outra função, finalidade muito desejada do gesso agrícola, que libera sulfato, é a neutralização do alumínio, Al3+, pelo ânion sulfato. Então, estará precipitando o alumínio, tornando esse ambiente subsuperficial com alumínio precipitado. E o alumínio estando precipitado aí, não terá ele disponível, atrapalhando o desenvolvimento radicular das plantas, ao qual esse alumínio é um pouco tóxico para a maioria das plantas cultivadas. Tá? O gesso também tem uma finalidade de manejo de supercalagem. Algum momento pode ocorrer um excesso da aplicação de calagem aqui na superfície do solo. Ó. Então, para reduzir esse excesso de OH- ou de ânion, bicarbonato, ou excesso de cálcio, magnésio, o excesso do efeito da calagem aqui na superfície, aplica-se gesso e posteriormente água, né, para estar lixiviando e carregando isso para a subsuperfície. Lembrando, fica um alerta aqui, uma observação em negrito e caixa alta, de que o gesso agrícola deve ser utilizado após ou simultaneamente à calagem, nunca antes da calagem, porque se você aplica antes, o gesso vai ser movido, lixiviado, né, carregado para baixo, para a subsuperfície, depois você aplica o calcário e aí o gesso já foi embora, né, fica para trás aí os efeitos do calcário. Então, gesso aplica-se depois da calagem ou simultaneamente. Aqui a equação química da dissociação do sulfato de cálcio, né, dissociando em cálcio, cátion cálcio e ânion sulfato, e aí disponibilizando isso aí para as plantas absorverem. Tá? Então é esse ânion sulfato que é o muito móvel no solo. Lembrando que o gesso vem em sua composição moléculas de água, então o gesso é hidratado. O gesso que eu me refiro aqui é aquele subproduto da produção dos sulfatos. Existem rochas de gesso agrícola, rochas naturais. Essa rocha, esse minério de sulfato de cálcio não possui na sua estrutura água, então aí sim é sulfato de cálcio puro. Aqui o efeito do arrastamento, do arraste de alumínio, neutralização do alumínio aqui da subcamada e arraste de cálcio e magnésio para subcamada ou camadas abaixo da camada arável, que eu acabei de citar e me referir. Este é um efeito do grande desenvolvimento
É um efeito da presença de sulfato arrastando cálcio e magnésio para a subsuperfície e neutralizando alumínio em subsuperfície, ou seja, crescimento radicular muito atraente, explorando muito o solo, ficando altamente suscetível, ficando altamente resistente a alterações de veranicos. Então, basicamente, o gesso tem a função de fornecer cálcio e enxofre, neutralizar alumínio. Isto se refere a subcamadas. Tudo que se referir a camadas abaixo de 20 centímetros, eu me refiro ao gesso agrícola. Vale que ressaltar uma outra observação OBS em caixa alta aqui, é que para recomendar gessagem, a amostragem deve ser realizada em perfis abaixo de 20 centímetros de profundidade. Amostrar de 0 a 20 centímetros não é critério para avaliar a recomendação de gesso, somente para calcário. Abaixo de 20 centímetros, aí sim tem-se alguns parâmetros para ser observados e tomar critérios de observação e recomendar gesso. Então, para aplicar gesso, como fornecedor de cálcio, enxofre e neutralizar alumínio, nós temos que levar como base a textura do solo, argila, silt e areia, a combinação disso daí. Então, existem alguns métodos, alguns critérios para recomendar gesso, dentre um deles é o teor de argila. Então, vejam, a quantidade de gesso a ser aplicado depende, então, da CTC do solo, a capacidade de troca catiônica, porque é a CTC do solo que regula o balanço catiônico de cálcio, magnésio, potássio, amônio, sódio e até mesmo a CTA, como a absorção de fósforo e sulfato, ou fosfato e sulfato. A textura do solo é outro parâmetro muito indicado para isso daí, para recomendar gesso. Então, deve-se ficar atento a esses fatores. Aqui temos um exemplo da neutralização do alumínio que fica trocável na camada de 0 a 20 até, e de 20 a 40 principalmente, por adição de sulfato. Por adição de sulfato, então o sulfato vai neutralizar esse alumínio. Aqui eu tenho um exemplo ilustrativo de quando eu aplico gesso, maior crescimento radicular em subcamadas, e quando não aplica-se gesso, maior concentração de raiz no sistema em camada superficial. Nesse caso aqui, a planta ficará muito mais suscetível a estresse hídrico. E na presença de gesso, como o sistema radicular aprofunda-se abaixo de 20 centímetros, teremos uma planta muito mais resistente ou tolerante a déficits hídricos. Aqui, pessoal, outro exemplo, outra ilustração mostrando o efeito do gesso em subcamadas, o alto índice de exploração do sistema radicular, volume de solo do sistema radicular, absorvendo mais água e nutrientes, consequentemente. Outro exemplo pode ser observado aqui em um latossolo vermelho, com aplicação aí de 6 toneladas de gesso, mas nessas condições desse solo, certamente onde o sistema radicular explora profundidades grandes, como aqui, 1 metro e 1,60 m de profundidade, talvez silvicultura. Então, gente, o parâmetro para se recomendar gesso, volto a repetir, tem que ser necessariamente realizada uma amostragem de solo em profundidades abaixo de 20 centímetros. Se for fornecido uma amostragem de solo, uma análise do solo amostrado acima de 20 centímetros, não é parâmetro para recomendar gesso. Repetindo isso, tá? Muita atenção a isso daí. Então, é a primeira necessidade, em que a amostragem deve ser feita abaixo de 20 centímetros. Não importa qual o extrato, se é de 20 a 25, se é de 20 a 30, ou se é de 20 centímetros a 200 centímetros, não importa.
o que importa tem que ser abaixo de 20 centímetros. E nesse laudo dessa amostragem abaixo de 20 centímetros, a saturação de alumínio tem que estar maior que 20%, ou o teor de cálcio menor do que 0,5 centimols, cargas por decímetro cúbico. Isso de acordo com Souza e Lobato, né? Então, quando esses parâmetros aparecerem numa análise feita numa amostra abaixo de 20 centímetros, nós temos uma situação em que recomenda-se a aplicação de gesso. Então, somente nessa situação recomenda-se a aplicação de gesso. Ou em situação, no caso, uma situação de supercalagem, com certeza o teor de cálcio vai estar muito alto. Aí sim eu tenho que aplicar gesso para lixiviar o excesso de cálcio na camada superficial. Bem, como vocês podem ver, a recomendação de gesso segue 3 parâmetros. Uma delas é com base no teor de fósforo remanescente, a gente vê em aulas de fósforo. Outra com base no teor de argila que o solo possui, que é o que a gente mais indica, e outra com base na necessidade de calagem que foi determinada. Então, são 3 métodos para determinar a gessagem. Veja, aqui está um método com base na textura do solo, que é o teor de argila. Nós temos aqui que solos mais argilosos, como pode ser reparado, necessitam-se de maior dose de gesso, e solos com textura arenosa com menores doses de gesso. Aqui está a recomendação geral, em função da textura do solo, arenoso e muito argiloso, e também em função de culturas anuais e perenes, onde culturas anuais possuem o sistema reticular mais superficial e as perenes mais profundos. Por isso, a dose em culturas perenes é maior. Então, aqui não tem assim um parâmetro mais preciso, né? Então, indica-se menos essa via aqui de recomendação. Então, pessoal, a necessidade de gessagem, assim como a de calagem, é em toneladas por hectare, não esqueça disso. E aqui, pelo método do teor de argila, nós temos que F vezes X vai dar a necessidade de gessagem, onde X é o teor de argila que está lá no laudo de análise de solo, em porcentagem, e F é um fator 0,05 para culturas anuais e 0,075 para culturas perenes. Isto daqui representa essa tabela. Então, é uma função. Bem, tem um método com base no fósforo remanescente. Quanto maior é o teor de fósforo remanescente, menor é a dose de gesso. Isso a gente vai dizer nas aulas de fósforo. E que segue uma equação também. E o principal método é com base precisamente no teor de argila, onde eu tenho aqui a concentração de argila no laudo de análise de solo, e você pega, suponha lá, 41% aqui dentro. Você pega esse 41% e coloque aqui nesse X. A partir daí, colocar esse valor de argila aqui no X, vai ter precisamente a necessidade de gesso. Ou então interprete essa tabela. Então, através dessa alternativa, executando essa função quadrática aqui, você terá então a dose precisa de gessagem com base no teor de argila. É assim que aparece nas avaliações em sua vida cotidiana. Existe esse outro método de gessagem, que é então 25% da necessidade de calagem. Esse é um método muito pouco utilizado e com menos critérios, portanto não é muito recomendado. A quantidade de gesso é em função da necessidade de gesso, e a quantidade de gesso está então em função também da superfície de cobertura e da profundidade.
Então, a superfície de cobertura, se for em área total, você vai pôr 100%. Se for em faixas de 50%, você vai adotar 50%. Se for em faixas de 30%, você adota 30%. E a profundidade aqui, cuidado, essa profundidade é um valor do extrato abaixo de 20 centímetros. Então é o seguinte, se a amostragem for realizada de 20 a 40 centímetros para gessagem, você vai adotar aqui a profundidade, no caso, de 20 a 40 centímetros, ou seja, os 40 centímetros menos os 20 superficiais. Então, teremos a diferença de 20. Se a profundidade a ser incorporado o gesso for de 20 a 50, você vai pegar 50 centímetros menos os 20 iniciais. Portanto, teremos a profundidade de incorporação de 30 centímetros. Então, é esse 30 que deve ser colocado aqui nesse P. Tá? É a diferença entre a profundidade total e os 20 centímetros iniciais. Então, os 20 centímetros iniciais devem ser desconsiderados, tá certo? Aí você tem, então, a quantidade de gesso. Então, volto a repetir, para você fazer recomendação de gessagem, está aqui um laudo de análise de solo. Se não tiver informação da análise abaixo de 20 centímetros, não é parâmetro para recomendar gesso. Cuidado com isso daqui. A partir dessa análise abaixo de 20 centímetros, você tem condições de saber se precisa de gesso a partir dessa observação. Se o teor de saturação de alumínio é maior que 20% ou se o teor de cálcio é menor que 0,5 centimols cargas por decímetro cúbico no perfil abaixo de 20 centímetros. Então, são esses três critérios que devem ser adotados. Veja que nesse caso aqui, precisa-se de gesso, porque 0,3, aqui está um valor de 0,3 centimols, ou seja, 3 milimols. Então, precisa de gesso para fornecer cálcio. Atenção nisso. Então, veja esse material impresso, veja a sequência dos exercícios que foram resolvidos. Estão aí os valores determinados em função desse laudo que está aqui nesse exemplo. Faça você mesmo seu cálculo e vai conferindo os valores obtidos aí nas equações e você consegue então recomendar a dose de gesso, a necessidade de gessagem e depois a quantidade de gessagem.